Pessoal, a dieta anti-inflamatória é um tipo de alimentação baseada na ingestão de alimentos ricos em antioxidantes que previnem e combatem a inflamação do próprio corpo. Vamos falar um pouco mais sobre isso, sobre as dietas anti-inflamatórias, com o nosso nutricionista, doutor Eduardo Pontel. Seja muito bem-vindo, doutor. Tudo bem? Obrigado, viu? Tudo jóia. E você? Eu também, graças a Deus também. Doutor, que é assim, essa ideia de uma dieta anti-inflamatória, a gente pensa assim, mas a inflamação não é porque eu tô com o dedo machucado e tem uma coisinha aqui que está inflamado, ou então não é uma dor física que eu tô sentindo que o meu corpo tá com dor e pode ser uma inflamação. E acostumamos relacionar essa inflamação em processos, traumas físicos, como eu estou dizendo, alergias, mas na verdade que alguns alimentos eles são inflamatórios. Isso mesmo, Cleide. Como você bem disse, a gente tem esse costume de relacionar a inflamação a processos traumáticos, a doenças, viroses, infecções. Porém, a gente tem um tipo de inflamação que nós chamamos de inflamação subclínica, que pode se tornar uma inflamação crônica. Ela começa através da ingesta de alimentos na nossa dieta, usando como porta de entrada ali o intestino e pode se espalhar para outros sistemas. O nosso intestino, Cleide, é um órgão extremamente tolerante. Já ouviu aquele ditado? Água em pedra mole, tanto bate até que... Água em pedra dura, tanto bate até que fura. É mais ou menos isso. Se a gente tem uma ingesta de alimentos que tem substâncias que são estimulantes, que são inflamatórias, em algum momento o nosso intestino não vai dar conta do recado. Então, ele é como se a gente irritasse a mucosa intestinal e, com isso, essa inflamação, essa resposta do nosso sistema imunológico causasse esse tipo de inflamação. Se isso for de uma maneira crônica, ele pode se espalhar para outros sistemas, sistema muscular, sistema esquelético, causando dores nas juntas, dores nas pernas, dores de cabeça para o sistema nervoso central. Então, tudo depende da qualidade dos alimentos na nossa dieta, na nossa rotina nutricional. Então, isso pode acontecer sim. O glúten é inflamatório? O glúten é um alimento muito polêmico, né? O glúten a gente encontra nos derivados de farinha de trigo, que é o trigo, né? Centeio e cevada. Para quem não tem nenhum tipo de doença celíaca, o glúten não é um alimento que nós geralmente tiramos da dieta. Apesar de alguns nutricionistas seguirem essa linha de, no início de um protocolo, de um tratamento, tirar todos os alimentos, todas as substâncias que têm esse potencial inflamatório. O glúten entraria nessa lista. Porém, se você não sente nenhum tipo de desconforto abdominal, comeu alguma coisa à base de farinha de trigo, pão, macarrão, esses farináceos, e consome isso numa quantidade moderada, não teria por que tirar da sua dieta. Numa conversa clínica, eu preciso fazer um exame para saber que eu tenho o corpo inflamado ou só numa conversa eu já dou sinais de que está acontecendo isso comigo? Sim. Na maioria das anamneses que nós fazemos no consultório, a gente consegue já identificar através de uma anamnese os sinais e sintomas de um processo inflamatório que pode ser instalado. É claro que com exames, biomarcadores, exames laboratoriais, a gente consegue ter uma acurácia melhor, ir direto ao ponto. E existem exames que dá para a gente entender, que nos mostram se existe algum processo inflamatório instalado. E muitas vezes esse processo inflamatório pode não ser exatamente ter a raiz do problema naquele sistema. Dor de cabeça, poxa, eu teria o início ali no sistema nervoso central. Não, pode ser uma doença inflamatória. Nós já dissemos aqui uma vez que esse eixo intestino-cérebro, ele funciona muito bem, principalmente o intestino comandando a formação de algumas substâncias no cérebro. Se eu como muito porcaria, como as mães falam, tá comendo porcaria, que é as bolachas recheadas, os embutidos, os salgadinhos, isso aí é inflamatório? É inflamatório, Cleide, infelizmente, porque nós classificamos os alimentos em basicamente 3 categorias. Os alimentos in natura, os alimentos processados ou minimamente processados e os alimentos ultraprocessados. Vou te dar um exemplo dessa classificação. Vamos pensar quando você vai no mercado, por exemplo, para comprar uma fruta, um abacaxi. O abacaxi é o alimento in natura. Se eu vou para a prateleira e encontro um doce de abacaxi dentro da lata, ali foi adicionado açúcar
hermeticamente fechado, ali já é um alimento minimamente processado, porque eu já fiz algum processo para transformar a fruta. Agora, se eu vou na prateleira para comprar uma gelatina de abacaxi, a base do alimento, do produto alimentício gelatina, não tem quase nada de abacaxi, né? Então, ele já é um alimento ultraprocessado. Artificial, né? Artificial, exatamente. O que a gente considera um alimento que tem um potencial tanto inflamatório quanto até muitas vezes cancerígeno, né? Os estudos mostram isso. Quanto maior o grau de inflamação, maior o potencial de causa de câncer. É o uso de corantes, aromatizantes, flavorizantes, estabilizantes. Então, aquele alimento que aguenta muito tempo na prateleira, que não é um alimento perecível, ele precisa de aditivos químicos que são prejudiciais para o seu intestino. Então, quanto mais a gente tiver que desembrulhar, né, tirar da embalagem, a gente tem que entender que esse alimento ele é um ultraprocessado. A gente tem que dar preferência para os alimentos mais in natura ou até mesmo os descascados. Os descascados. Entendi. Descascar mais, né? Aquela história. Tá. Quando eu faço uso de certo tipo de alimentos que eu possa processar ele, por exemplo, eu quero fazer um bolo. Aí eu uso alguma coisa química, uma geleia, alguma coisa assim. Isso aí também pode ser... Deixa eu explicar melhor. Existe o bolo que eu faço com ovo, farinha, isso e aquilo, certo. outro. Existe o bolo que eu compro uma mistura pronta. Ah, sim. Né? Esse bolo dessa caixinha, vamos dizer assim, ele é... A mistura pronta. A mistura pronta. Né? Com certeza, cai nessa explicação que a gente acabou de conversar aqui. O bolo da mistura pronta, você não tem o ovo in natura, não. Certo? Você não tem o leite in natura. Então, tudo que está ali está em pó. Ele precisou passar por um processo industrial para fazer com que esses outros alimentos da composição do bolo fossem processados para estar ali dentro. Ah, entendi. Então, quanto mais pronto o alimento, vamos usar essa palavra, quanto mais pronto, quanto mais imediato o preparo do alimento, mais processado pode ser que ele seja. Entendi. Então, nós podemos ter na nossa dieta uma quantidade reduzida, né, de alimentos ultraprocessados. Processados não é o ideal, mas podemos ter sim. O ideal é que a gente priorize alimentos in natura e minimamente processados. Tá. Doutor, é verdade que as fezes, elas dizem muito sobre o nosso organismo, sobre a nossa alimentação? Sim. E quem não olha o cocô quando vai ao banheiro tem que começar, né, a olhar, porque a textura, aparência, odor, cor, né, das fezes dizem muito de como está sendo a nossa alimentação. Algum distúrbio, muitas vezes, que a gente... dentro do trato gastrointestinal, a gente tem enzimas específicas estomacais e enzimas gástricas que fazem essa digestão. Podemos ter algum distúrbio que esteja acontecendo no trato gastrointestinal que não faz a digestão corretamente. Então, fezes pastosas, por exemplo, é um sinal de que a quantidade de gordura nas fezes, ela está numa concentração um pouco maior. Então, aquela enzima, teoricamente capaz de digerir aquela parte da gordura do alimento, não está sendo eficiente. Algum distúrbio pode estar sendo instalado ali. Cocô, fezes muito duras, às vezes baixa o grau de hidratação. Né? Olha só. Fezes muito escuras, por exemplo, alto grau de ingesta de proteína. Carne vermelha, carne branca, os wheys, né, que são aqueles suplementos, ovos, leites e derivados. Então, tudo isso tem que ser observado. Se você nota que a qualidade ou a textura, como eu disse, que a aparência das suas fezes não está para você numa aparência normal, pode procurar um especialista que sua alimentação está bagunçadinha de alguma forma aí. Segundo o que eu li outro dia, dizendo que se boiou, tem dois motivos. Ou é muita gordura ou muito gases. Isso. É, né? Na verdade, o tipo da microbiota, para essas fezes que geralmente ficam sobrenadantes aí, ou ela tem no seu interior uma formação de gases que deixam elas menos densas do que a água e elas sobem, ou então é a questão da gordura, que a gordura é menos densa que a água, né? Aquela história de colocar o óleo no copo d'água, a gente vê que ele fica sobrenadante ali. Então, realmente, isso não é normal. As fezes, elas têm que serem densas, elas têm que ir para o fundo. Pro fundo. Então, presta atenção, viu? Isso é aí. muito importante. Agora, doutor, esse tempo de calor, tudo bem que eu tenho que tomar 1 litro, 1,5 litro, 2 litros de água. Eu tenho que aumentar? Nós fazemos uma continha, a gente chama de cálculo de bolso, né? Uma continha rápida aí, que o ideal seria, minimamente,
35 ml de água por quilo de peso corporal. Então, uma pessoa aí, vamos extrapolar para facilitar os cálculos aqui, uma pessoa de 100 quilos, pelo menos 3,5 litros por dia. Isso é o mínimo, né? O mínimo. Uma pessoa de 70, 80 quilos, 60 quilos, isso já vai para casa dos 2 litros por dia. Por quê? A gente perde, principalmente nesse momento que as temperaturas estão mais altas, nós perdemos água nas fezes, na urina, no suor. Então, nós precisamos repor isso aí. E muitas vezes a gente esquece. Quando a gente tem a sensação de sede, é porque nós já estamos desidratados. Um ótimo sinal para isso, para a gente entender se nós estamos hidratados ou não, é na cor do nosso xixi. Nós falamos das fezes, a gente consegue visualizar isso também no xixi. O seu xixi, ele não pode ser aquele xixi amarelo cítrico, concentrado, né? Ele tem que ser clarinho, praticamente a mesma cor da água. E para isso, ó, tomar bastante água para reciclar, fazer esse reciclo. Além do que a água, nesse processo de dietas inflamatórias que nós estamos falando, ela volumiza o sangue. Volumização de sangue, um volume de sangue mais robusto, ele entrega mais micronutrientes para os tecidos alvos. Musculatura, tecido adiposo, tecido nervoso. Isso aí garante parte cognitiva, parte de atividade física, que o próprio Leandro acabou de citar aqui para nós. Isso é muito importante também. E esse calor excessivo, que a gente está transpirando mais, a gente está queimando gorduras simplesmente sem fazer nada porque está muito quente? Olha só, a gente tem uma temperatura externa ao organismo que está mais elevada. O nosso corpo sempre vai tentar manter a temperatura interna em torno de 37 graus. Quando está muito frio, vamos supor aí uma temperatura de 18 graus, temperatura externa, a gente vai trabalhar, nosso organismo vai trabalhar para tentar aumentar a temperatura interna para 37. Agora, nós estamos com quase 37. Ontem, se eu não me engano, foram 39 graus aqui em Goiânia. Foi. Então, 2 graus de diferença. A gente perde mais energia quando a gente está no frio. No calor, pelo fato da gente não conseguir ficar parado, o calor tem esse poder, né, de deixar a gente inquieto. Então, a gente acaba fazendo um pouco mais de atividade. Se eu não sou aquela pessoa que fico sentado o dia inteiro, eu, no caso, né, no consultório, no ar-condicionado, se você está em casa, você não consegue ficar parado. Então, você acaba gastando um pouquinho mais de energia, sim. Tá. Bom, para desinflamar esse corpo inflamado por tanta porcaria que a gente comeu, como é que a gente faz? Ó, para todo veneno tem um antídoto. Ainda é aquela bem. frase, né? Graças a Deus. Então, a gente precisa tentar trabalhar com alimentos que são anti-inflamatórios. Então, a gente faz, vamos dizer assim, no consultório, por exemplo, faço uma anamnese, faço um recordatório nutricional, descubro como está sendo a alimentação daquele paciente, chego à conclusão que às vezes ele está fazendo uma dieta inflamatória, que tem muito alimento ali ultraprocessado ou processado, e aí vamos entrar com alimentos que vão desinflamar esse indivíduo e cortar, por enquanto, diminuir, restringir esses alimentos inflamatórios. Alimentos que ajudam na questão da desinflamação, antioxidantes, né? Então, todos os alimentos que têm vitaminas hidrossolúveis, catequinas, os chás, são excelentes anti-inflamatórios. Verduras, legumes, as frutas cítricas ricas em vitamina C e frutas vermelhas ricas em metilxantinas e flavonoides. Elas ajudam nesse processo de desinflamação. Frutas ricas em gordura boa, monoinsaturada e poliinsaturada. Por abacate. Exemplo, abacate, que é o carro-chefe, aí é o queridinho dos nutricionistas, a fruta queridinha dos nutricionistas. Coco é outra fruta que é rica em gordura. Então, a gente pode aumentar essa questão do colesterol bom, por exemplo, que a gente chama de HDL, que ajuda no processo desinflamatório. Ômega 3, uma excelente gordura aí na classe das gorduras, e faz também com que esse processo inflamatório ele seja diminuído. Tá? O Leandro ainda citou sobre os termogênicos, apesar do calor, né? Os termogênicos, eles são excelentes anti-inflamatórios. Então, chá preto, chá verde, café, canela, cúrcuma, gengibre, guaraná em pó. Esses basicamente são os que a gente tem mais pimenta, pimentão. Então, se tiver na sua dieta, eles vão ajudar nesse processo de desinflamação. Doutor, uma pessoa vai no seu consultório, você faz essa desintoxicação e começa a introduzir uma dieta para ela perder peso. Acontece que ela não está perdendo peso. Pode acontecer uma coisa, ou ela está sabotando essa dieta, ou ela tem um problema mesmo
Metabólico, pode ser uma retenção de líquido. Aí, como é que você verifica isso? Como é que corrige isso? Um paciente saudável, se por acaso não estiver acontecendo essa perca de gordura corporal, algum problema tem com relação à dieta. Você mesmo usou um bom termo aí, ele está sabotando a dieta. Caso ele esteja realmente cumprindo um protocolo de emagrecimento e não esteja conseguindo perder peso, a gente entra com alguma investigação a respeito de disfunções metabólicas. Hipotireoidismo, alguma disfunção metabólica específica que diminui essa velocidade de consumo do nutriente, alguma doença na tireoide. Tireoide é o grande centro de comando do nosso organismo. Então, ela que dita essa velocidade. Consuma mais nutrientes, consuma menos nutrientes e com isso a gente deixa de estocar, né, na forma de gordura ou na forma de glicogênio e passa a transformar isso em energia. É uma situação multifatorial, é muito individual. Por isso que no consultório a gente faz toda uma anamnese para descobrir qual seria esse motivo principal. Pode ser uma queda hormonal, por exemplo, pessoas que já estão passando aí dos 40, 50, 60, é natural isso também que exista essa queda hormonal. Sim, tanto testosterona quanto estrogênio para mulheres, testosterona, como muita gente pensa, diferente do que muita gente pensa, é um hormônio que está presente no organismo das mulheres também. Sim. E ajuda na questão da perda de gordura. Então nós temos que ter as taxas de testosterona em mulheres também bem ajustadas para que isso aconteça. Tem um tal de lipodema, ele também é complicado para emagrecer, que a pessoa tem aquelas pernas que são bem... Nem sei como é que chama isso, é esse nome Lipoedema, mesmo? Isso Lipoedema. mesmo. Isso. Então, aí a pessoa faz dieta e não consegue emagrecer. Tem um tratamento específico para isso? Tem. O lipoedema, na verdade, Cleide, ele é uma inflamação no tecido adiposo. Nós temos 3 camadas que revestem o nosso organismo. 4, né? Pele, gordura, músculo e osso. Então, essa segunda camada, que é o tecido dermogorduroso, que nós chamamos, ele pode sofrer algum processo inflamatório, pode ser por conta da dieta praticada ou pode ser por algum distúrbio metabólico. O que mais se indica para começar um tratamento de lipoedema é realmente uma drenagem, como se fosse uma drenagem linfática. E partir para uma dieta desinflamatória. Em casos mais sérios, aí a gente pode intervir com um processo cirúrgico. Mas, antes disso, nós temos outras coisas que podemos fazer para tentar reverter essa situação. É realmente uma situação que você fica mais inchada, principalmente onde a circulação é um pouco mais difícil de ser atingida, né? Membro inferior, mas essa situação é fácil de ser revertida. Ai, que bom. Doutor, muito obrigada por vir falar comigo mais uma vez. Né? Eu gosto demais da sua presença aqui. Também gosto muito de estar aqui, viu? É bem esclarecedor.